Hoje estamos na Igreja Quimbanguista, onde vamos entrevistar o secretário executivo nacional, José Quinquela, que vai falar sobre algumas divergências que tem havido dentro da Igreja. Senhor secretário, como é que está a saúde da Igreja? A Igreja tem boa saúde, independentemente de alguns constrangimentos, mas a Igreja goza de boa saúde. A Igreja Quimbanguista, desde 2002, que tem um conflito. Esse conflito foi causado num grupo de pessoas, que nós podemos chamar, que são alguns filhos ou netos do Papa Simão Quimbango e alguns antigos dirigentes desta igreja. A Igreja Quimbanguista foi fundado em Kamba, na República Democrática do Congo, aos 6 de abril de 1921, no Papa Simão Quimbango. O Papa Simão Quimbango, aliás, teve 3 filhos. Desses 3 filhos, o primeiro filho é o Papa Kisolokele Lukelo, o segundo filho é o Papa de Alungana Kiangani Salomão, o terceiro filho é o Papa de Anguienda Kuntima. De acordo com o programa do seu pai, que é o Papa Simão Quimbango, deixou o Papa de Anguienda, que é o último filho, como chefe espiritual e representante legado da Igreja Quimbanguista. Antes da morte do segundo chefe espiritual, ele deixou um circular a dizer que nenhum dos filhos que pode estar na administração financeira da Igreja. Mas esse conselho, esse documento não foi cumprido. Os filhos não levaram aquilo em consideração, quer dizer, ignoraram aquilo, trouxe muito barulho. E então, com essa confusão toda que estava a haver, cada um fazia da maneira dele, nem depender de Nkamba, o líder, que é o chefe espiritual, Papa Simão Quimbango Kiangani, convoca uma assembleia extraordinária. Nessa assembleia extraordinária participaram todos os países onde se encontra a Igreja Quimbanguista, no caso de Angola, RDC, Brazzaville, países da Europa e países de África. Em Angola, na altura, a Igreja não estava ainda dividida, mas já havia mexidas da Igreja, a confusão, e alguns responsáveis também daqui de Angola foram lá. No caso atual é do senhor José Gomes, esteve lá, e mais outros nessa atividade. Foi analisado e decidiram que, nessa atividade, foi decidido que todos os filhos, tirando o chefe espiritual, todos os filhos são conselheiros do chefe espiritual. Nenhum filho pode ir num país sem a orientação ou um documento do chefe espiritual. Outra situação também que surgiu lá, do chefe da casa familiar, que veio dizer ao público, à igreja, que o senhor Paulo Kisolokele não é filho biológico do Papa Simão Quimbango, do Papa Kisolokele Lukelo. Mudando a história, depois de tanta confusão, em 2003, o senhor presidente da República, então José Eduardo dos Santos, mandou convite ao chefe espiritual Papa Simão Quimbango Kiangani para vir em Angola esclarecer a situação de uma vez para todos, a situação da Igreja Quimbanguista, quem é que é o responsável da Igreja em Angola e como é que as coisas devem ser. Papa Simão Quimbango respondeu ao senhor presidente que o líder da Igreja Quimbanguista em Angola, na altura, é o reverendo Nunes de Afuca. Foi assim, 48 horas depois do regresso do chefe espiritual, o senhor Paulo Kisolokele é expulso. O mais agravante, em 2014, vimos de novo o regresso do senhor Paulo Kisolokele. Tenho aqui este documento que o Ministério da Cultura chegou de fazer, reclamando ao vice-presidente da República sobre o regresso do senhor Paulo Kisolokele em Angola, que cria embaraços e com a confusão e foi tratado de dissidente no Ministério da Cultura. O mais espanto disso tudo, o governo angolano, na sua pessoa, o senhor diretor nacional do INAR, em 2018, fizeram sair um quadro onde mencionava
o senhor Paulo Kisolokole e o ex-líder da igreja quimbanguista em Angola, o representante da igreja em Angola, como